Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Bom, Brasil, vocês devem me conhecer, sou Felipe Antoniazzi Prior, ex-participante do BBB 20. Ontem cheguei em casa, recebi todo o carinho dos meus fãs e da minha família, que é muito importante pra mim. Eu tô muito chateado mesmo, muito chateado. Eu desconheço de todos os fatos apresentados, nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Sou inocente. O que me deixa mais chateado é saber que depois que eu entrei na casa, as pessoas apresentaram uma denúncia pesada contra mim. Meus advogados estão tomando todas as providências e gostaria de dizer ao público que todo o carinho que eles estão me passando está me tornando mais forte e que, para mim, isso é o principal. Minha consciência está muito tranquila. Obrigado. Prior, que acabou de sair do Big Brother essa semana, ele tem 27 anos, ele é formado em arquitetura e ele também já tentou ser jogador de futebol, aí jogava futebol amador. Agora, enquanto ele era estudante de arquitetura numa faculdade aqui de São Paulo, essas vítimas, essas moças que se dizem vítimas de agressão, dizem que passaram por isso durante os Jogos Universitários. Foi na época que eles eram estudantes de arquitetura. Isso aconteceu, Matheus, nos anos de 2014 e 2018. Certo. Tá? Certo. Só que uma queixa-crime foi registrada em março agora. Somente agora elas reconheceram, dizem que reconheceram o participante do reality show, do Big Brother, e resolveram entrar aí com uma queixa-crime, procurar essas advogadas aí. O primeiro e mais violento caso, no primeiro caso, né, a vítima contou, a moça contou para a revista Marie Claire que teve ferimentos graves, precisou ser levada para o hospital. Ela revelou que teria ficado aí uma semana de cama, precisando de ajuda até para ir ao banheiro e para andar. Meu Deus, Fabiola. Essa moça contou isso, contou na reportagem da revista que depois da agressão precisou fazer tratamento psicológico. Esse é um caso, ok? Certo. Vamos lá. Em 2016, teria havido outra agressão sexual. Dessa vez, a vítima afirma que teria conseguido empurrar o Felipe Prior e fugiu da barraca onde eles estavam durante os Jogos Universitários. Aí, em 2018, o Felipe teria cometido o segundo estupro. A vítima também seria uma estudante que participava dos jogos e a violência sexual teria acontecido dentro da barraca do acampamento dos estudantes. E olha, na época ninguém prestou queixa, nem essas moças, nem essas mulheres, nem a faculdade, nem a atlética. As denúncias começaram a aparecer nas redes sociais em janeiro e isso ajudou a unir as vítimas. Segundo as advogadas Juliana de Almeida Valente e Maria Pinheiro, uma queixa-crime foi registrada em março. Uma das advogadas falou aqui com a nossa produção e confirmou o que a revista publicou. As advogadas entraram com pedido de medidas cautelares para que o Felipe fosse proibido de manter contato com as vítimas e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive por meio de terceiros, internet, para ele ficar longe delas. Aí essa solicitação foi acolhida pela Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo, aguarda julgamento. Como os crimes aconteceram em 3 cidades diferentes, a investigação poderá ser realizada por um grupo especializado do Ministério Público ou até se desdobrar em 3 inquéritos policiais diferentes. Olha essa história, Matheus. É a bomba do dia. Só se fala nisso hoje. Prior, que foi eliminado aí do Big Brother Brasil, agora ele pode enfrentar uma acusação aqui fora. Ele, então, está sendo acusado por 2 mulheres, segundo a revista Marie Claire, por estupro e outra mulher por tentativa de estupro. Isso aconteceu, Matheus e Fabiola, entre os anos de 2014 e 2018. E todas as situações são muito
muito parecidas. No primeiro caso, a vítima de 27 anos estava saindo com uma amiga de uma festa da faculdade e o Felipe Prior teria oferecido então uma carona a elas. Quando essa vítima e Felipe deixaram a amiga em casa, Felipe então teria desligado o carro e partido para cima da vítima. E aí então acontecido a violência sexual, segundo a vítima em depoimento à revista Marie Claire. A outra vítima, ela não seria da cidade de São Paulo, são 3 cidades diferentes. Foi no ano de 2018, hoje essa vítima com 24 anos. Isso teria acontecido na cidade de Biritiba Mirim. E a terceira vítima, hoje com 23 anos, esse fato de tentativa de estupro teria acontecido no ano de 2018 em Itapetininga. As situações sempre, os relatos das vítimas são muito parecidas. A forma de como o Felipe Prior agiu e também sempre elas estariam um pouco embriagadas, mas isso não tem justificativa. Segundo o depoimento das vítimas, como eu falei, a revista Marie Claire, você em casa deve estar nos perguntando por que a revista, enfim, isso foi uma reportagem exclusiva da revista. A gente está passando essas informações para você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Felipe é acusado, então, desses 3 crimes, 2 estupros e uma tentativa de estupro. As informações foram confirmadas por uma advogada de uma das vítimas, e os detalhes, assim, o relato, a gente pode dizer assim, né, Matheus e Fabiola, da violência sexual, eles são muito pesados. As vítimas descrevem em detalhes como teria sido a ação de Felipe Prior. Nesses depoimentos à revista, uma das vítimas chega a dizer que precisou trancar a faculdade por 2 anos, vive numa situação de pânico, de síndrome de pânico, e na época ela também foi muito machucada. Tem um boletim médico. Quando ela foi para o hospital ter esse atendimento, ela não pôde dizer para os médicos, para os enfermeiros, o que realmente tinha acontecido. E ela só acabou, então, procurando uma advogada, procurando a justiça para denunciar isso, depois que uma dessas vítimas viu o tweet falando: olha, a gente sabe de uma situação assim, e uma foi encorajando a outra. Tudo isso depois que Felipe Prior teve esse destaque aí na televisão. E a gente fica pensando assim, a gente se coloca no lugar das mulheres, né? Porque segundo o depoimento dessas mulheres, como eu falei, a revista, a violência sexual, ela não é só o físico, é o psicológico da mulher. Agora a investigação cabe ao Ministério Público, vai ouvir todas as partes. Até o momento o Felipe Prior não se pronunciou, não disse nada a respeito. E essa investigação, ela pode ocorrer por um grupo do Ministério Público ou por 3 inquéritos diferentes, Matheus e Fabiola. Isso porque se trata de 3 municípios, né? Os crimes ocorreram em 3 municípios distintos. A gente vai seguir